De volta com o programa Ação Nacional de hoje e eu recebo aqui no estúdio o professor Marcos Antônio de Moraes para conversar sobre a crise que os países da América do Sul estão vivendo. Já falamos sobre Chile, já falamos também sobre o Equador e agora a gente fala da situação na Bolívia, que passou recentemente por eleição presidencial. E essa eleição terminou aí com a eleição, com mais uma reeleição do atual presidente Evo Morales, que foi reeleito em primeiro turno. Apesar disso, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, e também a União Europeia pediram a realização de um segundo turno e de auditoria nas eleições. Os votos apontaram o seguinte resultado: Evo Morales com 47,07% dos votos e Carlos Mesa, que era o principal adversário, com 36,51% dos votos. Acontece, professor, que um pouco antes, horas antes, o Tribunal Eleitoral da Bolívia apontava a realização de um segundo turno. Perfeito. A gente teve um vácuo aí, um espaço de 20 horas. E depois dessas 20 horas, o mesmo tribunal disse que o atual presidente Evo Morales havia sido reeleito em primeiro turno. Então ficou uma situação, no mínimo, questionável ali na eleição da Bolívia. É verdade. Renata, é até interessante. Uma das situações, a falta de credibilidade em muitas instituições. No caso da Bolívia, o povo está revoltado com o sistema do Supremo Tribunal Eleitoral. Um pouquinho antes, como você disse, havia sido anunciado o segundo turno oficialmente. Quando se anuncia oficialmente, esse anúncio vem do Supremo Tribunal Eleitoral. Tá bom. Aí suspendeu-se a contagem de voto, para a contagem. Amanhã a gente retoma. Quando foi retomada a contagem de voto, foi anunciada a vitória de Evo Morales. Para que o Evo Morales pudesse ser feliz nessa eleição, bastaria ele ter 10% a mais que seu opositor. A diferença foi de 10,07%. E pelo fato de ter parado a contagem, surge exatamente a desconfiança, a descredibilidade do povo e do Carlos Mesa, que é o opositor, em relação à contagem. Em relação à contagem que foi suspensa e retomada depois, onde já havia sido anunciada um segundo turno pelo Supremo. Então, não só, na verdade, o Executivo, como o Judiciário está em xeque nesse país. Peru, quem está em xeque é a Assembleia Legislativa, que é acusada exatamente de corrupção em função de acordos com a Odebrecht brasileira. Então, as instituições também estão passando na América Latina por um momento de falta de credibilidade da própria população. Nunca se esqueçam, a Bolívia é o país mais pobre da América do Sul. A Bolívia não tem saída para o mar e utiliza portos brasileiros para poder sair com a soja, que é plantada por brasileiros na Bolívia. A grande riqueza da Bolívia tem sido petróleo, não é muito, e gás, que fez um acordo com o Brasil em 1998, o acordo do gás, e que foi quebrado pelo Evo Morales em 2006, que passou a elevar a tarifa, desrespeitando o acordo anterior. Este é o quarto mandato do Evo Morales. Um quarto mandato onde existe uma grande desconfiança do povo boliviano, da oposição boliviana, do candidato opositor em relação a Morales. E também de organismos internacionais em relação a ele. Bem lembrado, a OEA, a União Europeia, em função deste deslize que veio a público, pede segundo turno. E aí, professor, na Bolívia, então, a gente viu um protesto popular por conta dessa eleição muito polêmica e desses organismos internacionais também. O presidente Evo Morales concordou, então, em fazer essa auditoria nos votos, mas aí é preciso que a gente lembre que é um presidente que está no poder, é o principal envolvido nessa polêmica eleitoral e é ele que vai conduzir essa auditoria.
a própria OEA vai ter que ficar muito de olho no que está acontecendo ali. Ou seja, não vai haver imparcialidade se isso acontecer. Vai ser muito parcial. Então, é evidente que o povo não é bobo. Não aceitaria uma situação como essa. Seria colocar a raposa no galinheiro. E é um caso até diferente do que a gente viu no Chile e no Equador, que foi um protesto basicamente popular. Na Bolívia, a gente já está vendo outras instituições muito importantes envolvidas. Claro, a população foi para a rua também questionar, mas a gente tem essas instituições, essas organizações envolvidas e pedindo essa auditoria. Então, é uma situação grave também na Bolívia. Certo. E não se esqueça, essas organizações e o povo estão pressionando não só o presidente Evo Morales, como também o sistema judiciário político, o Superior Tribunal Eleitoral. Ou seja, como o Tribunal Eleitoral anuncia antes um segundo turno e depois, logo em seguida, recomeça a contagem, depois de paralisação, e anuncia a vitória. Quer dizer, completamente perda de credibilidade. Então, esses manifestantes, essas organizações se juntaram para poder pressionar o Tribunal Eleitoral. A população tem força na Bolívia? Eu diria que a população tem força no mundo. Não se esqueça, Renata, em 1789 ocorreu a Revolução Francesa e que acabou com a monarquia, acabou com o absolutismo para trazer exatamente liberdade. Que mais? Fraternidade. Que mais? Duro, mais difícil. Igualdade. Essa é a parte mais difícil. Essa é. Se a gente seguir para os próximos países aí da América do Sul, vamos falar do Uruguai também, que vai ter segundo turno, passa por eleições presidenciais, no dia 24 de novembro vai ter segundo turno entre o governista, o Daniel Martinez, e o oposicionista, o Luiz Lacalle. É uma situação que é mais tranquila, digamos assim, mas que ainda assim está sendo muito vista internacionalmente, a situação do Uruguai também, professor. Não se esqueça que esse governista, ele é da esquerda. Ele é do mesmo partido do Mujica. E não se esperava um segundo turno. Esperava-se sim que ele ganhasse no primeiro turno. O que a gente está vendo, o que está acontecendo de um modo geral, é que a direita, de certa forma, vem vencendo as últimas eleições dentro da América do Sul, com exceção da Argentina. Com exceção da Argentina e da Bolívia, se não houver um segundo turno. Então, esta esquerda, esperava-se que ela vencesse. Ela foi para o segundo turno. E eu diria para você que a força da esquerda começou a ser minada, começou a ter problemas a partir da crise de 2008 dos Estados Unidos, da guerra comercial de 2018 entre Estados Unidos e China, que minou, que prejudicou as exportações dos países pobres que vivem de commodities. A esquerda não tem dinheiro para financiar tantos benefícios como Minha Casa Minha Vida, como tinha antes. É por isso, por essa fragilidade da esquerda, digamos assim, até no Uruguai, que o ex-presidente, o José Mujica, que é conhecido como Pepe Mujica, resolveu novamente se candidatar, porque ele se candidatou, foi eleito senador nessa última eleição. Antes ele já havia renunciado ao cargo de senador, decidiu ficar um pouco afastado da política e agora voltou. Ele é uma figura ainda muito forte entre os uruguaios. É por isso, é para tentar dar um novo fôlego para essa ala que ele retorna ao cenário político? Eu diria que ele é uma figura forte, sim, de esquerda, sem dúvida nenhuma. O Pepe, chamado de Pepe. E ele tem uma origem bem estranha, bem diferente. Ele é basco. Basco é um povo, é uma nação que vive no norte da Espanha, nos Montes Pirineus, que sempre foram guerrilheiros contra o governo espanhol por independência do País Basco lá. A origem dele é essa. Então, ele é um ex-guerrilheiro. Mas tem uma coisa muito importante. Eu diria para você que os jovens, os mais jovens, são do lado do Mujica, mas os mais assentados, os mais conservadores, não. Ele se declarou ateu.
Ele se declarou ateu. Não se esqueça que a América Latina, embora a igreja evangélica venha aumentando, ela é católica. E, em consequência disso, é cristã. Se ela é evangélica ou católica, ela é cristã. Ele se declara ateu. E isso, para um conservador, realmente pesa muito na hora de decidir. E algumas polêmicas no governo dele, como, por exemplo, instituir o casamento do mesmo gênero, casamento gay que a gente fala. O católico fervoroso não aceita. Mesmo nesta época, eu diria para você, o Papa Francisco, que era cardeal na Argentina, foi contrário a esse tipo de situação. Não só isso, eu não digo assim, ele legalizou a maconha. Legalizar a maconha é uma coisa, mas você fazer o Estado produzir maconha para vender maconha é você realmente fazer uma apologia a um vício. O Mujica, né, fez isso no Uruguai. O Mujica fez isso. Então, a ala jovem acha ele uma maravilha, uma beleza. A ala de esquerda também, mas os conservadores nem tanto. Por isso tem dado esta divisão. Por isso deu um segundo turno no Uruguai em função exatamente dessa divisão entre conservadores e jovens. A probabilidade da esquerda vencer no Uruguai é grande. Desde a época em que o FMI entrou no Uruguai em 2002, eu tive em 2004 a esquerda na presidência da República. O FMI, onde entra, a esquerda sobe. Eu diria que o FMI é o maior cabo eleitoral da esquerda da América Latina. É porque exige também aí algumas medidas. Cortes de benefícios. De benefícios que a população não gosta, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a Argentina, que também pediu ajuda para o FMI, porque está numa crise econômica muito grande. Depois do intervalo, a gente volta já já.